Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Casa dos Biné no Sim. É com muito prazer, muita alegria que nós entramos na sua casa e desde já desejando a você um Shabat abençoado, um Shabat Shalom, dia sagrado que está se aproximando e que com ele traz justamente o estudo aprofundado da Torá, daquilo que foi deixado pelos nossos antepassados para nós, para que possamos então aprendermos, com os nossos sábios e aprendermos com aquilo que nós mesmos lemos, né, nós mesmos estudamos, e a cada ciclo são 3 ciclos, né? Hoje nós estamos estudando o primeiro ciclo e a cada ciclo nós temos a oportunidade de analisarmos diferentes aspectos do estudo de Torá da Parashá. E comigo aqui Moshe Ben Avraham. Moshe Ben Avraham, vindo da Bahia, chegou da Bahia, compõe hoje a equipe Anusim Brasil e já está curitibano, né? Já está aproveitando tudo que a capital paranaense tem a oferecer, e é um friozinho maravilhoso, né, Moshe? Sim, com certeza. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a você que nos assiste. Sim, já acostumando aqui, né, com o clima e aquecido pelo shiurim de Torá, aquecido pelo chá, pelas companhias e preparado para seguir em frente aí com a Parashat Matot Maseh. Pelo chimarrão, né? Exatamente. Aprendeu chimarrão. A tomar um chimarrão aqui. E nós seguimos. Shemuel Zakai, seja bem-vindo. Shemuel que sempre traz para nós o resumo, né, do que nós estudaremos neste Shabat. Olá, Shimon, Moshe Ben Avraham, e você que está com tudo pronto para o recebimento do Shabat. A Parashá Matot Maseh encerra a leitura do livro de Bar Midbar, o quarto livro, né, que vai ser... Iniciaremos nas 3 semanas de luto de Israel, Devarim, que cai exatamente no período da semana de Tisha B'Av. Então estamos com esse clima, né? Estudando a porção que fala sobre as leis dos votos, dos compromissos assumidos, tanto por homens como por mulheres, o desfecho da guerra entre Israel e os medianitas, que causaram a morte de mais de 24 mil homens. Pinhas, ele criou o mal-estar tomando uma iniciativa de Moshe Rabbeinu. Isso vai se concluir depois de ser acolhido numa aliança de paz, a vingança que os israelitas fazem contra os medianitas. Também temos a separação das heranças, a distribuição das terras, e um período que marca, né, essas 3 últimas porções que estamos concluindo, a Torá, ela está exatamente às margens de Jericó, daqueles que vão entrar e conquistar a terra. Então, por isso, a herança também ela é considerada nessas porções, como também as cidades refúgios que marcam o exílio daqueles que cometem um crime culposo, aquele crime que não foi intencional. Ele é refugiado nessas cidades que é controladas e administrada pelos levitas. E aí, Shimon, nós finalizamos essas 2 porções, né, que finalizam o livro. Uma parashá bastante interessante. Eu no ano passado eu tive a oportunidade, eu acho que vocês estavam viajando, eu tive a oportunidade de falar sobre ela no Shabat ali com a sinagoga, né, com o Minyan. E você veja, nos últimos 2 anos nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de discutir ela com o Minyan. Interessante. Tô lembrando agora. Eu lembro das temáticas, inclusive. Ela é a junção de 2 que traz todo um contexto ali grande, né? Se fosse um filme, ele teria que ser dividido em 3 partes, né? Não só em 2, mas em 3, porque nós temos 3 momentos, né?
Ali também há a distribuição dos despojos, né, de guerra. Exato. Né? Além das heranças, há a distribuição do despojo. Então, ela começa com um contexto de guerra. Isso. Né? Israel em guerra, perdendo muitos homens, mas existiam também as leis referentes à guerra. Né? Nós vivemos num mundo, uma ordem mundial que se estabeleceu, que veio de momentos terríveis, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, e a tendência foi que o mundo se tornasse um mundo pacifista. Mas é tudo uma hipocrisia. Né? De pacifista nós não temos nada. Apenas tratam-se de interesses. Né? Se eu tenho interesse em comum com você, vamos juntos. Né? Vamos assinar acordos, tratados. Né? Senão, eu vou financiar a nação que te atacar. É o que está acontecendo hoje com a Ucrânia. Né? Nós temos a guerra moderna acontecendo. E no passado não foi diferente. Né? Toda a conquista de terras, toda a expedição, né? ela foi às custas de sangue. Exato. De sangue derramado. Só que nós temos uma sociedade que se finge de pacifista. Né? Os americanos, os europeus, paz e amor, aquela luta para defender a natureza, aquela coisa toda, mas os principais armamentos e os mais mortíferos estão lá nas mãos deles. Né? E nós temos essa cultura de não às armas, não à guerra. Agora, olhando no contexto histórico da humanidade, e principalmente para nós, do histórico do povo de Israel, nós vemos que o Israel conquistou a terra com mão forte do Criador, mas sangue foi derramado. E sangue judeu, sangue israelita foi derramado muitas vezes por negligência do povo. Né? Hoje nós sabemos que cada vez que o povo de Israel se afastava, deixava de acreditar, desanimava, e o custo era muito alto. Exato. Né? O custo era vidas de israelitas. Não era a vida de outros povos. Eram os israelitas que pagavam. Então nós pegamos esse contexto junto com o contexto do povo se desviar do seu caminho. Se eu não me engano, é nessa paraxá que Moisés ensina também o israelita a diferenciar o profeta de Deus do falso profeta. Né? Mas aí nós pegamos a última porção, né? o último ciclo. Exato. Se eu não me engano, é no terceiro ciclo que fala que Moisés dá aula. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre algo muito interessante e assim, algo que nós vivemos no nosso dia a dia, Shemuel, Moshe, que são os votos. Diariamente nós somos assim surpreendidos com pessoas que vêm até a nossa organização judaica. A Anusim Brasil hoje, Bezrat Hashem, ela está em todo o território nacional, com representatividade agora em Portugal também, mas desde quando iniciamos essa caminhada, há muitos anos atrás, de organização comunitária, né? Segundo Israel disse: organizem-se, formem suas sinagogas, né? Suas escolas, os seus bairros, forme uma comunidade. E nós fomos a realizar isso, né? Realizar o que deveria ser feito. E muitas pessoas se achegam todos os dias, em todos os momentos. Agora, nesse exato momento, tem alguém mandando uma mensagem no e-mail do Anusim Brasil, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mandando uma mensagem, fazendo um voto. Diariamente as pessoas nos surpreendem com votos. E votos que se nós formos contar aqui, são inacreditáveis. Mas votos que existem. Acontece que há toda uma legislação judaica a respeito dos votos. Né? E o voto, ele é algo muito sério. Porque quando o judeu
ele faz um voto, ele não está fazendo um voto apenas para o outro judeu, mas ele está fazendo uma aliança com os céus, né? Porque os céus é que chancelam o seu cumprimento de voto. Então eu chamo a atenção para nós iniciarmos a nossa discussão deste podcast, é justamente sobre os votos. Nós temos presenciado e vivido muitos votos, mas que são votos feitos pela emoção, votos feitos de forma leviana. Né? Eu preciso impressionar o Moshe, eu preciso impressionar o Anusim Brasil para que ele me veja, então eu vou fazer um voto aqui grandioso, mas sem nenhuma intenção de cumprir esse voto, de cumprir com a minha parte. Mas eu apenas tomo o tempo, eu apenas causo expectativa, mas eu não cumpro nenhum voto. Samuel, eu particularmente, nós temos conversado muito sobre isso, eu particularmente já não estou nem ouvindo mais as pessoas que chegam com um voto para me falar a história do voto, para me contar sobre o voto, porque eu já ouvi tanto voto que morreu aqui nessa conversa. A partir do momento que você deu shalom, tchau, aquilo ali se acabou e nunca mais aconteceu, que a gente fica calejado, cansado, e você acaba ficando cético. Então, quando chega alguém para fazer um voto, e as pessoas fazem questão de chamar, Samuel, vem aqui, eu vou fazer um voto com a sinagoga. Eu tenho esse voto e ele é desse tamanho. Me ouça a minha história, ouça o meu caso, eu vou te contar. E aí há todo esse desenvolvimento. Então, mas esse Shimon é ranzinza. Não é bem por aí. Existe uma seriedade nesse ato de fazer um voto. Porque o voto, ele não é apenas uma constatação. Ele não é algo que dependa de, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abençoar a sinagoga. Não, voto não é isso. Está condicionado, né? Está condicionado. O voto é uma emenda de 613 mandamentos, é uma emenda legislativa. Uma PL, né? Uma PL. Uma proposta de né? Uma PL. Em que você cria uma nova mitzvah. Nós temos uma mitzvah para você. Há uma proibição de que você... Não de que você não deva fazer um voto. É melhor que, na verdade, é recomendado que você não faça. Porque todo o Taná vai recomendar que, ao fazer, você cumpra essa mitzvah. Porque 603 mandamentos, alguém poderia pensar, poxa, mas já é muito. Muitos mandamentos para o judeu. Então, quando você cria um compromisso, um voto, você cria uma emenda legislativa e que você tem que cumprir isso aí. E que nem o homem nem a mulher estão isentos daquilo que ele criou, naquela circunstância criada. Então, isso vai de um simples compromisso de horário, meio-dia estarei lá. É um compromisso. Né? É um voto. E se você chegou meio-dia 1, você não cumpriu aquele voto. A sociedade, ela está assim, Samuel. Que horas é o nosso encontro? Meio-dia. Mas as pessoas chegam 1 hora. Já desconsideram, já... Você faz o voto, mas na sua consciência é apenas uma coisa de praxe, mas você não vai cumprir. Exato. Uma vez eu marquei com uma pessoa no horário, meio-dia em tal lugar. Aí eu cheguei meio-dia, a pessoa chegou 1 hora, eu falei, pô, você não marcou meio-dia? Aí a pessoa falou assim, tá, mas a gente marca meio-dia, mas sabe que é pra chegar 1 hora. Eu falei, eu não. Se é pra chegar meio-dia, é meio-dia. Sim. Mas essa compreensão, né, de levar a sério a si mesmo. É uma alta leniência, né, que as pessoas elas fazem um voto já com essa pegadinha. Agora, o voto, ele gera toda uma expectativa, uma previsão, né? Então, são contratos que são assinados, são firmados, como a Ketubá, como um contrato de casamento, em que ambas as partes se comprometem. É uma mitzvah, é um mandamento em que ambos estão se assumindo. Então, quando você cria uma expectativa, por exemplo, nós pegamos coisas abstratas para concretizá-las.
Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou me comprometer com a associação todos os meses com tanto valor. Esse compromisso que ele é abstrato, ele não é concreto, ele vai lá para o financeiro como previsão. Aí lá eles fazem compromissos, contratam pessoas, contratam serviços. Gerou uma expectativa e uma demanda que ainda não existe, foi só uma promessa. Olha, eu vou ajudar a associação. Mas não é... Vou ajudar a sinagoga, fala pro Gabá, eu vou ajudar a sinagoga todos os meses com 10 mil reais. Shmuel, qual que é a diferença disso que você falou? Eu vou ajudar a sinagoga com 10 mil reais e eu tô te contratando e vou te pagar 10 mil reais. Qual que é a diferença? Nenhuma. Aí é que tá. Agora, por que ao fazer o voto com a sinagoga, ele não vale? Ele pode ser quebrado. E por que se eu te prometer 10 mil reais por mês e você trabalhar o mês todo para mim, no final do mês você vai querer receber os 10 mil e se eu não te pagar, você vai me meter um processo. Se eu te registrar, você vai me meter no Ministério do Trabalho. Agora, por que a sinagoga não tem essa profundidade? Por que quando se trata de Deus, não há essa profundidade de voto? Na verdade, assim, a Torá, ela traz para nós como fazermos a medição, como nos comportarmos. A diferença está na questão de que existe um conceito teórico e existe um conceito prático. No conceito teórico, a pessoa ela pode chegar e dizer vou fazer e não fazer. No conceito prático, ela precisa exercitar o fazer, o cumprir aquilo que falou. E por isso a Paraxá, ela fala aqui, né? Primeiro começa dizendo que o Eterno diz assim, vai daber Moshe el Rashem Hamatot Livnei Israel. E disse, né, Moshe aos líderes das tribos dos filhos de Israel. Ele falou dizendo, Zé Adavar Asher Tzivá Adonai. Essa é a palavra que o Eterno disse. Ish ki idor neder, Adonai. Quando o homem fizer um voto ao Eterno, ele deve não profanar. Diz assim, Lo Yahel Devarou, ele não deve profanar a sua palavra. O que é o não profanar? Porque profanar caiu, hoje caiu assim numa palavra numa palavra assim, nem usada, não é nem usada, né? O que é o não profanar? O não profanar aí, na verdade, é a pessoa que ela faz um compromisso, por exemplo, com a sinagoga, onde, na analogia que nós estamos fazendo aqui, ela deve fazer o compromisso e ela precisa cumprir aquele compromisso que ela fez. Custe o que custar. Custe o que custar. Até porque entra aí numa questão de emuná, de confiança no Eterno e de fidelidade também. A palavra emuná traduzida como fé, no contexto da vida de Avraham Avinu, ele foi experimentado pelo Eterno, testado pelo Eterno, e ele continuou sendo fiel ao Eterno. E também teve confiança no Eterno quando a mulher dele foi aprisionada pelo rei. Então, esse é o conceito. É necessário ter emuná no Eterno de que, se eu cumprir aquele voto meu com a sinagoga, eu vou ser abençoado pelo Eterno. Porque com a sinagoga, o voto com a sinagoga não é com a instituição ali, o CNPJ. É com aquele que é responsável por ela. É com aquele que exatamente, é com aquele que ela representa. Agora, veja, que não existe, a questão do voto não existe uma multa rescisória como nos contratos que nós firmamos, assumindo o compromisso. O contrato de aluguel e muitos outros contratos de serviços, você tem lá no contrato uma multa rescisória. Se não cumpriu com a parte assumida, você é multado. No voto, não. No voto não há expressamente isso, mas por isso que os profetas eles vão ensinar a não assumir um voto, a não fazer um voto. Porque é melhor que você não assuma um voto do que não pagar o voto. Não é que não existe uma multa rescisória, existe, e ela custa cara, né? É como diz o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele mexe exatamente com os judeus da época do Segundo Templo, dizendo, no que vocês me roubam? Né? Ele está falando de uma mitzvah, que é o Maaser, né? E ele fala da Terumá, ele fala da Tzedakah. Por que vocês estão me roubando? Né? E eles perguntam, mas no que nós te roubamos? Ele diz, no Maaser, na Terumá e na Tzedakah. E ele faz um desafio dizendo, olha, se vocês cumprirem com isso aí, vocês verão, né, que dos céus advirá maior abastança e prosperidade para vocês.
Agora, vinculada a essa promessa, ele diz assim: eu repreenderei, olha o cobrador, e eu repreenderei o devorador, quem é o devorador? É o mecânico, é a doença, é a farmácia, é o prejuízo, é o calote. Todas estas coisas, não tem o gabai que vai lá e te cobrar, ó, você não pagou a sua taxa de contribuição. É. Não há formalmente, mas existe. A pessoa não sai ilesa. E o voto, ele não é diferente. Não existe lá uma cláusula de multa, né, de rescisão que você tem que pagar se você não cumprir. Na realidade, ela existe porque ela é espiritual. Ela existe, sim. E existe, na comunidade existe, alguém da comunidade vai te cobrar. Nós vivemos um momento na sinagoga que há um sistema administrativo. A sinagoga é grande, a associação é grande. Há um sistema, esse sistema emite lá um aviso. Exato. Mantenha suas parcelas em dia. Aí alguém que paga em dia recebeu e ficou muito bravo. Ah, meu Deus, estão me cobrando. Mas por que com a TIM você não fica bravo? A TIM fica te cobrando de coisa que você nem deve, que você não tem com outras empresas, né? Exatamente. E vai o recado. Se você já pagou, queira desconsiderar esse aviso. Sim. Quem não deve, não tem. Se você não deve, não há por que ficar bravo, não há por que ficar irritado porque é um sistema grande. Tá, mas voltando, é uma questão espiritual, né? O contrato, ele é espiritual. Mas uma questão muito importante, aí entrando na área de desenvolvimento humano, Moshe, Shemuel, essa questão de voto, ela demonstra muito o caráter daquele que está formulando, criando e fazendo um voto. E fazer um voto é diferente de fazer uma promessa ou de demonstrar uma intenção. Então, dependendo do nível do voto que você faz, isso vai trazer características do teu caráter. E quando você cumpre ou não, também vai demonstrar quem é você. Geralmente aquele que não cumpre com a palavra, e seja, ele prometeu dinheiro, ele prometeu uma ajuda, ele prometeu a presença, ele prometeu um gesto, ele prometeu dar um like na rede social, ele prometeu vir aqui falar comigo hoje. Tudo que você promete, tudo que você se compromete e se responsabiliza, isso está entrando na equação de uma análise superior e inferior, né, no mundo terreno, de quem é você, do seu caráter. Então, aquele que nunca cumpre suas promessas, ele passa, eu não sei se existia na Bahia um ditado assim, ele é café com leite. O que é o café com leite aqui no Paraná? Era aquela criança que ela ainda não tinha idade para brincar, então ela não conhecia as regras. Certo. Ela era chamada de café com leite. Café com leite. Não, ele tá na brincadeira, né, do pique-esconde. Ele tá na brincadeira, aqui tinha brincadeira polícia e ladrão, mas como ele é muito criança e não entende as regras, ele é café com leite. Não pode ser levado em conta. Não pode ser levado a sério. Não pode ser levado a sério. Então, quando uma pessoa se pega numa determinada situação onde ninguém mais acredita nela, você vê que existe o preço mais caro. Ô Moshe, tem um voto que rezamos em Yom Kippur, que é o Kol Nidre, que ele é uma anulação de votos feito sob coação, né? Então, quando você tem uma arma na tua cabeça, uma espada, que faz você se comprometer, e você se compromete pelo nome da tua vida... Uma necessidade. Uma necessidade entre a cruz e a espada. Já ouviu falar esse ditado? Então, os judeus da Península Ibérica, eles criaram essa reza que quebravam todos os votos feitos sob coação. E isso foi usado contra a comunidade naquele tempo para afirmar de que os judeus poderiam não cumprir os acordos comerciais realizados. Entendeu? Alguém pegou esse trecho e falou, não, os judeus não são confiáveis. E não se tratava de não cumprir acordos. Se tratava de... Entrava num princípio, de Picor Nefesh, salvar a própria vida. Salvar a própria vida, né? E isso sim, né? Que muda a circunstância. Mas agora,
Ser café com leite, não ser levado a sério, é a pessoa que cria uma mitzvah e mostra o potencial de transgressão que ela tem e profana o nome sagrado. Né? Existe também, foi estabelecido pelos sábios e compreendido no contexto geral da Torá, que as coisas se firmam a partir de 3 vezes. Então, quando fala lá Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob, quer dizer que o Eterno ele se manifestou e se tornou quem ele se tornou para o povo de Israel, confirmando essa aliança dele com Abraão, Isaac e Jacó. Então, os sábios dizem também assim, que até mesmo quando você faz e se compromete com as orações diárias e você faz essa oração a partir de 3 vezes, já é esperado que você faça a 4ª oração como um serviço ao divino. Então, você está ali dentro de um neder da oração que você precisa apresentar. O Shaharit, por exemplo, se você reza o Shaharit 3 dias, o 4º dia estará sendo esperado esse serviço. Isso está estabelecido e é ensinado pelos sábios. E também a pessoa tem uma opção, é claro, de falar a frase na hebraica bli neder, se ela não se compromete com aquilo ali. Se ela entende que tem uma força maior, um motivo de força maior referente àquele ponto que ela está se comprometendo, ela pode falar a palavra bli neder, que quer dizer sem votar, sem estabelecer com isso um voto. Tudo aquilo que ela se compromete com a ação de fazer, tudo aquilo que ela se compromete com a ação de fazer, a partir de 3 vezes, na 4ª vez, ela vai ser considerada um neder e também se torna necessário no Yom Kippur fazer anulação com o Kol Nidrei. Ou seja, aquele ditado, né? Eu fiz 1, 2, 3 vezes, depois virou uma obrigação. É real. É real. É real, né? Aquele que veio na sinagoga, no primeiro Shabat, veio no Kabbalat, veio no Shaharit, e daí veio de novo, ele passa a ser uma peça-chave porque estão contando com ele. Ele é esperado. Né? Ele é esperado, ele passa a ser contado. Então, as pessoas sérias de antigamente, elas diziam assim, ó, olha, eu vou te ajudar, mas eu não me comprometo. Eu vou te ajudar dentro do que eu puder, ou eu vou fazer, mas só que é o seguinte, eu estarei presente, mas eu não me comprometo. Né? O que você precisa? Olha, eu vou fazer de tudo, mas eu não me comprometo. É aquela isenção. Só que o que é mais bonito? O mais bonito é você justamente saber onde o seu calo aperta e se comprometer realmente com aquilo que você consiga dar conta. Cumprir. Porque é feio, é uma fraqueza, é algo assim vergonhoso você se comprometer com aquilo que você não tem a menor capacidade de realizar. Nós já vivemos isso no contexto comunitário por muitas vezes, onde as pessoas chegam emocionadas, porque tudo é muito bonito, tudo é mágico, é uma energia maravilhosa viver nesse contexto religioso, cultural, né? E as pessoas se emocionam facilmente. E elas chegam e se comprometem com coisas assim, de níveis muito expressivos. Isso. Né? E nós já vivemos isso, Sim. de alguém olha, eu me comprometo a realizar aquela atividade, não se preocupem. Você chegou em um ponto interessante. Não se preocupe mais. A questão da emoção. A emoção. E eu queria chegar aí trazendo qual é o conceito que a Torá orienta nessas horas. Que a gente vê que a pessoa, às vezes, movida por uma emoção de um momento, se compromete com algo que está acima de sua capacidade. E nós vamos ver lá o seguinte, que o Eterno diz assim, eu vos dei a minha Torá para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. E não para que meramente você ache, você pense ou você sinta. Porque se fala muito, é muito comum você ver nas religiões hoje a abordagem, não sinto de Deus que é para fazer. Certo? É claro que existe uma interação entre mente e coração. Há uma troca. Mas o Eterno deixou claro, eu vos dei a minha Torá para que saibais. É uma função intelectual. Então, é uma função racional. Eu sinto de Deus, num primeiro momento, peraí, para pensar. Será que você não está só emocionado com o momento? Porque o sinto de Deus são várias confirmações. Então, eu estou pensando em fazer alguma coisa, aí me vem uma resposta, de repente do outro lado vem uma outra resposta, e você tem terceira, quarta resposta, aí você pode falar, poxa, é um recado dos céus. Exato. E as decisões são tomadas, né? E as decisões são tomadas. As coisas são concretizadas a partir das decisões. Né?
Você começa a dar forma nisso. E é a nossa vida. Nós vamos comprar um apartamento, ele está só na nossa ideia. Né? De mudança de vida, de mudança de espaço, de ambiente, de vizinhos, de carro, de escola, de país, tudo isso, ele está na tua mente, você vai dando forma, você conversa com a esposa, você conversa com os filhos, você consulta o rabino, né? Você consulta os seus sócios, os seus parceiros, e de repente isso vai ganhando forma até que se torna um compromisso. Se tornou um compromisso, então existem várias pessoas que já estão trabalhando com aquelas possibilidades, né? Tem um rabino, tem esposa, tem os filhos, então toda a projeção de todas essas pessoas está em volta daquilo que você... E vai tendo forma e vai sair do abstrato para se concretizar. Comecem o mikve que eu vou dar todos os azulejos. Como que é que chama? Cerâmica, revestimento. Todos os revestimentos, não é ladrilhos, né? Mas comecem a mikve logo que eu vou dar todos os revestimentos. O porcelanato. Né? Eu vou dar o porcelanato. Daí vai o Shemuel e o Moshe. Vão lá, contratam. Vamos fazer a profissional. Cavam o buraco. Cavam o buraco da mikve. Contrata a empreiteira que tá mais fácil, Vão lá, contratam o empreiteiro, ele vem, eles cavam o buraco e abrem e tal. Chegou a hora do revestimento, o camarada ou a camarada desaparece. Eu não prometi nada. Eu falei que eu ia ver. Nós temos um amigo, o Shemuel, que muito emocionado. Ele estava numa festa ali entre amigos, e ali, na maior alegria do mundo, e um rapaz começou a contar emocionado que estava fazendo um curso de medicina, né? E esse amigo, acho que estava muito animado e emocionado, e na hora ele prometeu pagar o curso de medicina para esse jovem. Eu pago! Não é por isso que você não vai realizar o teu sonho. Prometeu ali na festa e passou, era acho que um domingo. Na terça-feira, esse jovem foi atrás dele, né, no seu escritório, e falou: olha, um boleto na mão. Exatamente, eu vim aqui, tá aqui a primeira parcela, você me prometeu que pagaria a minha mensalidade. Aí ele olhou o boleto. Era um valor extremamente considerável. R$8 mil. R$8 mil a parcela. Ele falou: não, peraí, gente. Aí ele teve que abrir o jogo. Olha, eu me emocionei, eu estava emocionado, eu me comprometi, mas eu não tenho como arcar com essa situação. E ele fez umas manobras aqui e ali, arranjou ali uma colocação na empresa dele para essas pessoas. Quer dizer, e esse mesmo amigo, aí num outro contexto, ele prometeu, ele chegou para alguém que tinha perdido um parente próximo e falou: olha, o que você precisar, mas qualquer coisa, conte comigo. E aí também vai da noção da pessoa, né? Conte comigo. Eu cheguei pro Moshe, ele perdeu um ente querido. Moshe, conte comigo para o que você precisar. Ok, passou. Só que passou 2 anos do ocorrido, 1 ano. O Moshe chega para eu que fiz a promessa, para esse amigo, né? Um exemplo. Chega e fala: Shimon, eu estou precisando de R$15 mil. Mas, peraí, Moshe. Sim. Lembra quando você falou que eu podia contar com qualquer coisa? Eu estou precisando de R$15 mil para fazer aqui a festa da minha filha. De casamento da minha filha. Aí, esse camarada de novo, o mesmo que tinha prometido lá atrás, amigo nosso, o mesmo engasgou e falou: não, eu prometi na ocasião do velório, se você precisasse de uma ajuda com o enterro, com o caixão, mas não é para sempre essa minha promessa. Quer dizer, olha os enroscos. É só no período do luto. É só no período do luto. Não, mas eu ainda estou em luto. Então, olha os enroscos, Moshe, que nós entramos pela emoção, pela falta de noção, ou, muitas vezes, para nos aparecermos. Eu tinha um camarada que toda vez que ele me via, ele falava: eu vou dar. Eu não vou falar o que é, porque senão ele vai saber. Mas toda vez que ele nos encontrava, ele falava: eu vou dar isso para a sinagoga. Eu vou dar. Toda vez era a mesma palhaçada.
Porque parece que as pessoas estão brincando com a gente. E eu percebi que ele fazia isso na frente de outras pessoas. Shimon, Shemuel, venham aqui. Eu vou doar tal coisa para a sinagoga. E toda a vida a gente, que bom, que chacoalha a cabeça, mas depois do 3º, 4º ano que ele fez isso, ali naquele momento eu perguntei, ok, você consegue nos entregar daqui a 30 dias? Porque nós estamos precisando. Aí ele engasgou, vermelhou na frente de todas as pessoas ali e saiu pela tangente. Ou seja, aquela promessa nunca foi verdadeira. Ele utilizava da necessidade comunitária porque ele prometia algo que a comunidade precisava. É como se eu chegasse aqui em todo o podcast, pessoal, semana que vem eu estou iniciando o financiamento do mikve. O Shemuel vai se maravilhar, o Moshe vai ficar eufórico, você que está acompanhando vai falar Baruch Hashem pela vida do Shimon. Daí semana que vem eu venho de novo. Pessoal, semana que vem, olha, nós vamos começar esse mikve, eu vou financiar esse mikve. E fico falando, aí daqui uns dias o Shemuel vai falar, mas quando que você vai começar? Já fizeram o buraco da mikve? Já fizeram. Enfim, às vezes, para se aparecer, o indivíduo, ele chega no contexto sinagogal em frente à comunidade e ele faz as suas promessas. Ele faz e ele sai, num primeiro momento, com a imagem daquele que vai realmente fazer a diferença. Ele usa da boa vontade, ele usa da esperança das pessoas para se promover. Mas a questão é, em nenhum momento ele teve a intenção de cumprir esse voto público. Em nenhum momento ele estava realmente com seu coração, porque acontece, muitas vezes alguém... Eu já vivi situações também que a pessoa se comprometeu, mas ela teve um acidente terrível. Perdeu o carro, Aí ela ainda assim, ela veio pedindo perdão, pedindo desculpas, que ela não poderia honrar com o que ela se comprometeu. E agora, o que ela faz? O que eu faço? Né? Mas nós vivemos essas situações onde as pessoas acham que estão ludibriando aquilo que é sagrado. Porque quando você se compromete com uma coisa é se comprometer comigo, com o Moshe, com o Shemuel. Outra coisa é você se comprometer com a comunidade. A comunidade de Israel, ela era menina dos olhos de quem? Hashem. Só que o que acontece também é o seguinte. Nós vamos ver que quando Corá se levantou lá atrás, ele se levantou contra Moshe como figura humana. Contudo, quem levantou para defender Moshe foi o Eterno. Então há que se ter muito cuidado com essa questão. Nós vamos ver aí, nós tivemos uma aula de Bar Mitzvah, que você que participou da aula vai se lembrar desse contexto. Nós vimos lá um dos 3 atributos divinos que diz assim, que o Eterno, ele conhece o coração de todas as suas obras, de todas as pessoas, e ele contempla todas as suas vontades, e o Eterno pune os maus conforme seus comportamentos, né? E ele beneficia os bons também segundo aquilo que faz de bom. Então, quando você fala, a pessoa ela não tinha uma real intenção, mas ela declarou que iria fazer, ela se compromete com isso aí com o próprio Eterno e é quem vai cobrar dela. E aí, como Shemuel falou, muito bem colocado anteriormente aí, que vem o devorador, que vai ser circunstâncias da vida, que as pessoas não se dão conta disso. Ele não prospera, né? Exatamente. A pessoa pensa assim, poxa, esse mês meu carro quebrou 3 vezes, e ela não para conectar que aquilo aconteceu e se repetiu para que ela fizesse uma techuvá. Tem alguma coisa, porque é necessário, se o carro quebra uma vez, porque a peça já tem 3 anos sem quebrar, é uma coisa. Houve um desgaste natural, a lei física determina isso. Contudo, se o carro quebra 3 vezes consecutivamente, pode ter algo errado, então a gente tem que parar e fazer um processo de techuvá, um processo de busca ao Eterno. Olha, Hashem, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque quando você faz uma oração dessa, você abre condutos espirituais, canais espirituais, onde você pode também receber uma ajuda. Porque as portas com a dimensão superior, elas vão se fechando. A cada vez que você nega aquilo que você se comprometeu a entregar ao sagrado, né, ao sacrifício,
as portas elas vão se fechando e perceba o seguinte, quanto mais promessas quebradas, votos quebrados, mais enrolada vai ficando a vida daquela pessoa. Sim. E ela fala para nós assim, eu não sei o que acontece, eu não consigo desenrolar a minha vida. Mas a resposta tá na frente dela. Se ela não consegue honrar com o 10 reais ou com os 5 quilos, você acha que ela vai conseguir honrar os milhões que estão lá presos e que poderiam resolver a vida dela e de todos que estão à volta dela? Não. Não vai. Se você não honra a Deus no pouco, quiçá irá honrar no muito. E eu queria trazer uma questão logo ainda do início aqui da Paraxá, para até eu vi que Shmuel estava, se não me engano, com esse tema para abordar, e se for, ele já pode inclusive entrar por esse tema em seguida, que é o seguinte, quando, ainda falando sobre a questão do neder, do voto, nós vamos ver a concretização, um ponto onde nós vamos ver na prática isso, quando você tem a advertência aqui no início, para quando o homem que fizer um voto, ele não profanar sua palavra. A gente falou disso no início. Agora, quando isso, nesta própria Paraxá, vai se consolidar, nós vamos ver aqui na situação das tribos de Reuven e Gad. Quando eles escolhem ali, Bever Hayarden, na margem do Jordão que eles se encontravam, eles escolheram uma terra ali que era boa para gado, eles escolheram essa terra e pediram a Moshe Rabbeinu que eles pudessem ficar ali, já que a terra era boa para gado. E Moshe Rabbeinu, ele vem, resumidamente falando aqui, ele vem e diz assim, olha, como vocês vão enfraquecer o coração de vossos irmãos não indo para a guerra? Por que vocês vão fazer isso e tal? E eles disseram, não, Moshe, nós iremos para a guerra, nós iremos fazer a frente de guerra lá, e primeiro estabeleceremos currais para nossos animais e tendas para nossos filhos, faremos a guerra lá, mas só voltaremos de lá quando estabelecemos cada Yehudi, cada israelita na sua terra. Aí eu vou resumir agora a história, porque se Samuel quiser trazer algo, pode ficar à vontade, mas assim, o que eu queria chegar era no ponto da resposta de Moshe. E Moshe diz assim para eles o seguinte, olha, se vocês procederem assim, tudo bem, tá feito. Agora, se vocês assim não procederem, recairá sobre vocês o seu pecado. Que pecado é esse? O da promessa, né? Pecado do neder, de não cumprir o neder, veja, porque na verdade. A promessa não era aquela... A promessa de Deus não era aquela terra ali para aquele povo, né? Não, a promessa era para lá do rio. Esse era o combinado. A aliança, né, inicial, o contrato inicial previa as terras além do rio, não as do lado de cá. Mas nós tivemos essa boa ideia, nós vimos que aqui é próspero. Vamos mudar o acordo? Existe a possibilidade de mudança de acordo, mas aí os termos começam a se tornar perigosos. Houve uma mudança ali na geografia, porque as nações a serem conquistadas eram 10. Né? Mas primeiro, o coletivo, a massa, conquistariam as 7 nações além do Jordão, e depois de conquistada, eles conquistariam aquém do Jordão. Né? Mas como Moabe, ele impediu de que os israelitas passassem pelo seu território, e nesse desvio eles tiveram que lutar contra Og, rei de Baxã. Então esses territórios conquistados, que foi na Paraxá de Rukat, né? Esses territórios aí que foram conquistados nessa guerra, eles foram antecipados, foram conquistados primeiro do que as 7 nações que estavam para lá do Jordão. Né? E quando os criadores de gado falam, poxa, essa terra é própria para nossa criação. É boa. Né? É boa. E nós poderíamos ficar com essa terra. É melhor do que a que nos foi prometida. A ganância. Bom, aí Moshe Rabbeinu ele vai falar exatamente isso. Vocês vão desanimar como os espias, né? Vocês vão desanimar o coração de seus irmãos não indo para a guerra. E eles vão fazer um voto, não. Os nossos filhos terão cidades construídas, os nossos animais currais, e nós iremos à frente de nossos irmãos. E vão mesmo, eles vão à frente de seus irmãos e conquistam a terra. Então, essa mudança ela foi provocada ali pela resistência de Moabe, de quem Deus esperava que ele permitisse a passagem dos hebreus, né, que colocaria eles ali nas margens de Jericó para conquistarem as 7 nações que estavam ali. E não permitindo, eles tiveram que enfrentarem Og, rei de Baxã, que Bilã antes havia amaldiçoado para
para conquista, amaldiçoado Balaque para conquista daquele território, com quem o Iftá ele vai ter a reivindicação de Moab. Entregue para mim essas terras que essas terras pertencem a nós, né? Então Iftá vai falar: não, essas terras não foram conquistadas de Moab. Essas terras foram conquistadas de Og, rei de Baxã. E elas não pertenciam a vocês. Então nós não devemos nada a vocês. Agora, o voto, né? O voto com que essas tribos tiveram que fazer, de se comprometer para não desanimar o coração de seus irmãos. E foram e fizeram a conquista do território, tendo essa mudança na ordem. Agora a pergunta, né, que eu trago aqui para consideração de todos, de repente, até para mudar aí a pauta desse comentário aqui. As mulheres, na atual circunstância, né, são juízas, né, que são engenheiras, são arquitetas, são empresárias, são presidentes, são deputadas. E o voto, né, isso é diminuído no atual momento em que as mulheres têm essas funções, né? Então, o que as circunstâncias garante do momento para essa geração em relação a essa mitzvah do voto? Ela está lá condicionada diretamente à vontade, à afirmação do pai ou à afirmação do marido. Aquela que é dependente do pai ou do marido, ela vai depender dessa afirmação. As que não são, que estão no meio termo, as divorciadas, por exemplo, elas se comprometeram, então elas estão debaixo do elas voto. Estão debaixo de um voto, que não pode ser anulado. Fez o voto. Então, a viúva e divorciada fez o voto, então elas cumprem com o voto. E hoje, na opinião dos senhores aí? Porque as mulheres, as mulheres hoje, num ponto de vista moderno, elas têm tamanha elevação dentro da Torá e da sociedade judaica, de quem Deus não exige delas coisas que é esperada de nós, como uma compensação, como uma forma de alcançar os níveis que ela já tem por natureza, pelos seus instintos, pela sua pureza, pela visão, né? A percepção de profecia, de visão de mundo, ela é muito mais clara para as mulheres do que para nós homens. E por isso, para alcançarmos e chegarmos num patamar próximo ao que elas já são, nós precisamos usar talite, rezar, fazer jejum, ir à sinagoga e muitas outras coisas de que elas não são obrigadas. Por que nós poderíamos colocar isso como uma forma de patriarcado? Nos dias, na época em que nós recebemos esse texto, não era, né, patriarcado, nem existia esse conceito. Era a única forma de ver o mundo. Mas nos dias de hoje é impensável um pai poder anular o voto de uma filha, ela ainda estando solteira, né? E mais ainda o marido anular hoje o voto da mulher, né? Hoje luta-se aí por direitos iguais, né? Ou seja, o marido, na visão da sociedade atual, ele não teria nenhum direito, né, de anular ou de confirmar o voto ou a promessa da mulher, né? E a sociedade ela já está tão deturpada que ela já considera esse formato familiar algo ultrapassado. A figura do pai, a figura do marido, a figura da própria mulher, inclusive. Nós tivemos um presidente fazendo uma declaração, o atual mandatário da presidência da República fez uma declaração que ele está tendo que combater os costumes da família e o patriotismo. Então, esse formato da Torá, ele já nem é considerado mais algo plausível nos dias de hoje. Então, nós podemos apregoar isto aqui, ensinar, e nós estaremos sendo taxados de machistas, né? De retrógrados, e entre outros, arcaicos,
né? Entre outras coisas. Então, hoje é um contexto que as pessoas não têm maturidade histórica, maturidade emocional, maturidade de experiência, né, de vida, para analisar um entendimento desse. Né? O porquê. Por que o marido poderia, e era uma prerrogativa do marido, confirmar, né? A mulher ia, fazia o seu voto, mas o marido tinha que confirmar. Não, eu confirmo o voto, faz sentido o seu voto. Né? Ela poderia prometer, se eu tiver um filho, eu dou toda a boiada do meu marido para o templo. Aí o marido ia dizer, não, a minha boiada você não vai doar. Ele tinha essa prerrogativa. Sim. Né? Ele tinha essa prerrogativa. E nos dias de hoje ele ainda tem? Nos dias de hoje é impensável sequer analisar desta maneira a relação entre um pai e uma filha e um marido e uma mulher. Agora, o que é necessário aí, nesse momento, é primeiro de tudo, serenidade. Serenidade para compreender as coisas que nós não podemos mudar. E omet, força, para que possamos reagir e agir. Eu vou até voltar atrás, para podermos agir e não reagir. Porque tem uma diferença. Quando nós agimos, nós pensamos no que vamos fazer. E quando nós reagimos, nós podemos estar fazendo algo sem medir as consequências do que estamos fazendo. Então, nós devemos contextualizar o que está sendo falado. Nós vemos que o texto lá, ele fala bineurecha. Então, está falando lá da mulher em sua juventude. E como Samuel colocou muito bem colocado, que a mulher madura, a mulher que já foi casada ou a viúva, ela já não tinha essa questão do voto poder ser anulado, porque ela já tem uma consciência das coisas. Agora, eu queria chegar num ponto que é o seguinte. Você trouxe, Shimon, muito bem colocado, a reflexão da nossa sociedade hoje. Você trouxe a reflexão nos problemas e na diferença, né? Que você tinha essa analogia da Torá e hoje na sociedade isso é impensável, né? Impensável, você colocou. Agora eu quero trazer o seguinte, um pequeno texto que nos remete a uma solução para isso aí. Que nós podemos utilizar. Está em Salmo 119, versículo 126, se diz assim: Et la sot la Adonai efero toratecha. Há um tempo, um momento propício para agir pelo Eterno, eles violaram a tua Torá. Então, quando há uma sociedade dita moderna, em que há uma violação aos conceitos e valores da Torá, nós temos e devemos que agir pelo Eterno e para o Eterno, como o texto diz, lá Hashem, para o Eterno. E aí nós podemos fazer o quê? Trazermos em contrapartida a essa sociedade que está se comportando assim, trazermos a afirmação e reafirmação da Torá, sem força e sem violência, mas com o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, trazendo as verdades da Torá, é uma forma de resposta a essa sociedade, na minha concepção. Esse é um momento em que nós temos que realmente difundir Torá. E quando você que nos assiste nesse momento participa da Associação Anuncim Brasil, com suas contribuições, participando do projeto IADEDUT, é a mão amiga, levando alimento às pessoas que estão em condição de rua, quando você vem, ensina e participa desse ensino de Torá, fazendo as suas doações, você já está tomando para si essa ação necessária que é descrita nesse texto, nesse passuque de Terrilim. Tá bom? Inclusive, o homem adulto, ele tinha que consultar, né, o sacerdote, ele tinha que consultar alguém que estivesse acima dele antes de tomar uma iniciativa. Ele tinha que consultar antes de vender uma terra, ele tinha que consultar antes de fazer uma promessa, ele tinha que tomar todas as precauções para que depois ele não precisasse ativar o juízo sobre aquele acontecido. Agora, voltando aqui para a temática, é uma temática complicada e até polêmica, né? Você trazer essa questão do voto relacionado às mulheres. Né? O que as mulheres pensam? A mulher de hoje, ela admitiria, né, esse comportamento? É óbvio que a mulher judia, ela já tem isso ensinado desde moça, desde criança, né? As possibilidades, o que pode, o que não pode, qual é o papel do pai, o papel do marido. Então, para ela, não é uma novidade, né? Agora, para aquela mulher que não conhece um contexto religioso e cultural, é um escândalo,
né? Como muitas outras coisas acabam se tornando escandalosas. E é por isso que o Ocidente ele tem essa dificuldade. E veja, que o Ocidente, por mais que ele seja grande, poderoso, tenha força bélica, ele não conseguiu transformar o outro lado do mundo, né? Os muçulmanos, eles continuam com as mesmas crenças, com a mesma forma de viver, continuam vivendo, a gente pode até dizer, na Idade da Pedra, mas nada mudou. Hoje o islamismo, por exemplo, toda a região do Oriente Médio, ele teve um lapso de modernização, né, política e social. O Irã, né, o Egito, o Iraque, esses países tiveram momentos, a Síria. Agora, depois das derrotas, das brigas e das disputas de 73 em diante, essa sociedade ela se voltou aos costumes do século XVI. Voltou. Então, o Ocidente não tem chance com essas mudanças. Né? Nós vimos no Afeganistão. E estão sendo vistos como uma sociedade forte, inclusive. Os americanos abandonando o Afeganistão, onde as mulheres tinham o direito de votar, de trabalhar e tudo mais. Assim que subiu o último avião, voltou-se como nos primeiros tempos. A mulher passa a ser obrigada a usar uma burca, ela não pode mais sair desacompanhada na rua, né? Ela não pode mais trabalhar e nem estudar. Rapidamente, aquilo que era voltou a ser. 20 anos de implantação. E aí você pergunta aí nós, ocidentais, mas que coisa horrível. As mulheres não têm o direito, ou os homens também. Lá não existe direito de ir e vir, né? Mas isso é incompreendido. Mas para aquele povo é algo normal. Aquilo que nós... a mulher brasileira, ela acha um absurdo a mulher árabe não poder usar um biquíni na praia. É um absurdo. Mas para a mulher muçulmana... aquilo é normal. É normal, ela não sente essa necessidade. Sim. Ela nunca viveu aquilo. Não é dela, não está dentro dela aquele desejo. E o homem também, né? O homem, poxa, você, aquele que nasceu num lar judaico, de ventre judaico, ele nunca experimentou determinados alimentos. Para ele é normal. Sim. Né? Nós vamos ver também o seguinte. Os escritos nos ensinam como ter uma linha de pensamento adequada a cada situação. Por exemplo, quando a rainha Esther, cujo nome vem da palavra seter, que quer dizer, né, aquilo que está escondido. Então, Esther, com a letra Aleph, está dizendo que há um segredo do Aleph. Que Aleph? Aleph de Errad. Ou seja, o Eterno está dizendo, aqui está um segredo meu, aqui está um hidush, uma novidade, uma questão que precisa ser externalizada e mostrada. A rainha Esther, ela vem, toma a linha de frente, onde tem ali o Mordecai, claro, mas ela toma a linha de frente e a salvação ela vem por uma ação dela e por ações tomadas por ela. Então isso quer dizer, na verdade, que o papel da mulher, ele não se limita ao que os olhos podem ver, ou que os corações podem estar confabulando com suas emoções. Na verdade, o Eterno, ele tem um agir através da sua Ashgaha Pratita, a divina providência especial e particular para aqueles que são tementes a ele. E ele tem uma Ashgaha Klalit, uma providência geral para aquelas pessoas que não têm temor a ele. Uma sociedade que não teme ao Eterno, ela está sujeita a uma providência geral, que é feita sem uma particularidade. Então nós bendizemos ao Eterno porque nós temos o privilégio de termos uma providência particular, especial. Então, no caso de Esther, fica claro aí que a questão não é um machismo, o judaísmo ele não coloca a mulher numa condição de inferioridade. Pelo contrário, a Torá ela vem externalizar e tornar claro de que a mulher ela pode sim ter um papel de linha de frente, respeitando, claro, as questões da sua sociedade na qual ela está, assim como o homem também tem que ter o bom senso de analisar o momento, o lugar onde ele está. Isso é chamado em hebraico de também, não é o único termo, mas um dos termos usados é Derech Eretz, o caminho da terra, ou seja, o costume daquela terra. Então, tanto mulher como homem
deve estar coerente com o caminho daquela terra, a forma de se conduzir naquela terra e agir de forma adequada para cada situação. Mas as mulheres, o judaísmo inclusive diz que a mulher representa a divina presença no lar, o mandamento do Shabat, que é inclusive o momento especial de acendimento das velas, é uma honra concedida à mulher. E que o marido só poderia vir acender a vela se a mulher, por exemplo, não pudesse estar em casa por alguma razão, uma situação de doença ou coisa parecida. Então, a mulher, ela tem sim o espaço, dadas as devidas proporções, não só para ela, mas para os homens também. Então, cada tempo, cada sociedade, ela tem o seu reflexo moral, histórico, né? E o que faz ou não diferença hoje. Então, o conceito de liberdade para nós, ocidentais, só tem sentido aqui. Né? Na China, ali no Oriente Médio, não tem sentido algum essa ideia de liberdade que nós temos. Exatamente. Né? Então, muitos países, muitos povos não desejam isso. Não desejam. Né? Não desejam ter a liberdade de poder vir aqui criticar o governo, criticar as religiões, de falar, porque nunca viveram isso. Não vivem esse contexto. Então, quando a gente espera que o Ocidente compreenda a Torá, é chover no molhado. Né? Nós não teremos essa compreensão. Muito pelo contrário, nós teremos desrespeito, nós teremos a perseguição, que é o que nós vivemos. Né? O Brasil, por exemplo, ele é um país com costumes, tradições judaico-cristãs, né? Mas que é combatido por essa nova ordem mundial que precisa, de todas as formas, eliminar esse conceito de família. O que é a família? A família é quando o indivíduo sabe o seu papel dentro daquela organização comunitária. Então o homem, ele sabe o seu papel de homem, a mulher reconhece o seu papel de mulher, o filho sabe que ele é filho, e todos sabem como viver, como construir algo daquela forma. O que pretende-se? Destruir esse formato para que ninguém mais saiba o que é que ele está fazendo. Então, se você não sabe o que você quer, o que você está buscando, qualquer coisa vai servir. E aí, basta o governo falar, agora vocês entrem naquele buraco, e todo mundo vai e entra no buraco. Agora trabalhem para mim, produzam para o Estado, todo mundo vai e produz para o Estado, mas ninguém sabe o que ele é, a sua identidade, os seus valores, tudo isso é perdido quando você não tem essa identidade que consta, que contém aqui. Você troca a instituição família, que é considerado como o patriarcado, pelo totalitarismo do Estado. O Estado determina o que você e o que você faz e qual o seu papel na sociedade, goste você ou não. E, inclusive, como educar seus filhos. O Estado, ele passa a determinar. Ele se apropria. Você não tem filhos, né? Os filhos são do Estado. E veja que o povo de Israel não funcionava dessa forma. Era uma teocracia, né? Era governado por Deus, mas o povo tinha essa liberdade. Esse conceito de liberdade é um conceito judaico-cristão. Porque dentro do conceito dessa nova ordem mundial não existe essa liberdade. Né? A liberdade é você poder ter sua família, você poder escolher aonde você vai morar, é você poder educar os seus filhos, o pai poder influenciar na vida do filho, da criação. Tanto que a guerra que está acontecendo aqui de Midian é uma guerra de uma promiscuidade. Né? Moral, né? Moral. Porque Israel, os hebreus estavam já se acostumando a levar a santidade para os lugares mais baixos. E entenderam que o assédio, a sedição das medianitas, elas não iriam abalar o seu potencial de levar santidade aos lugares. Não foi assim. Né? Então, os costumes que Midian impôs dentro da orientação de Bilã para fazer invernar os hebreus, deu certo. Eles conseguiram tirar dos eixos, né, um ciclo que funcionou e que serviu de proteção aos hebreus, deixando eles vulneráveis a um sistema
Facilmente, inclusive. Né? Sim. Manipulados. Foi muito fácil manipular os hebreus ali, eles já estavam à vontade, né? Já estavam à vontade. Bom, a minha santidade eu levo para onde eu for. Aí, baseado nisso, elas ofereceram os seus deuses. Seus deuses. Aí, tanto é que Moshe tem que dar uma aula pro povo israelita, pro povo judeu, entender o que é e o que não é santo. E aí, algo muito interessante, né? Que o santo e o não santo, eles caminham muito próximos. Né? Eles caminham juntos, né? Mas existem alguns sinais, algumas características que vão determinar se aquilo é de Deus ou não. Né? Se aquilo é Torá ou não é Torá. Agora nós vamos ver o seguinte, né? Nesse mesmo cenário que vocês estão falando, nós vamos ver lá que o que é que foi utilizado por Bilam e Balaque ali no conchavo para o povo de Israel pecar? Foi justamente um ataque à família. Né? Na verdade, o pecado ali que predominou foram homens que adulteraram contra suas esposas, com as mulheres de Midian. E aí você tem o seguinte cenário, né? Certa feita, conversando com um amigo, aqui no contexto sinagogal, ele disse assim, olha, nós sabemos que o judaísmo prevalece da seguinte forma, vamos lá, analisando. Se eu chego numa cidade e eu tenho um cemitério judaico, eu sei que ali houveram judeus. Sim. Se eu chego numa cidade, tem um cemitério e tem uma sinagoga, eu sei que ali tem judeus. Existem judeus. Mas se eu sei que ali tem um cemitério, tem uma sinagoga e tem uma yeshiva, eu sei que existirá judeus. Então eu quero convidar uma reflexão agora, você que nos assiste, a ver o seguinte, que quando nós apoiamos uma ideologia, Hasve Shalom Lo Aleinu, não a nós isso, esse pensamento, mas se nós apoiássemos uma ideologia moderna de, abre aspas, se não deu certo o casamento, termina, vai cada um para um lado, entendeu? E tá tudo bem. Se a gente, fecha aspas, se a gente apoiasse um pensamento desse, nós iríamos estar promovendo a continuação do que Bilam fez com o povo judeu. Nós estaríamos apoiando um sistema onde o pai separado, o marido separado da esposa, e aí haveria uma guerra aí agora para onde vão os filhos. Aí nós vamos ver uma estatística que há muitos anos atrás eu vi um livro de uma pessoa, inclusive, de uma religião das nações, fazendo uma reflexão e dizendo o seguinte, fez uma pesquisa com números e diz o seguinte, a maioria dos filhos de pais separados, a filha se entrega muito jovem e perde ali a sua pureza, a sua virgindade, com um outro homem, procurando naquele homem uma imagem do pai que ela deixou de ter em seu convívio. E aí ela se entrega cedo. E o filho, ele tem, em sua maioria nos números, o destino de se envolver com coisas ilícitas, como drogas e afins. Então, veja, se nas nações houve uma sabedoria, um estudo na área de psicologia, trazendo essa questão, como que nós, na Torá, poderíamos não refletir isso? Então, nós vamos ver o posicionamento rabínico diante da questão de um casamento em crise é sempre que haja ali a reflexão da compreensão mútua entre as partes. Que o marido, ele procure fazer todo e qualquer sacrifício para manter a paz no lar, ele vem a fazer todo e qualquer sacrifício para estar bem com sua esposa, mesmo se esse sacrifício significa abdicar de algum suposto direito que ele acha ter. Isso se faz necessário para manter a paz, e tanto ele como a mulher, os dois são corresponsáveis aí. Mas a Torá, ela nos ensina lá, e eu não vou delongar mais esse tema, mas a Torá nos ensina que para manter a paz entre um casal, e Shimon, inclusive, salvo engano, já falou isso aqui anteriormente, que o Eterno permite que apague até mesmo o nome dele, que é uma coisa que é uma proibição. Escrever o nome do Eterno em algo e apagá-lo é uma proibição. Contudo, para manter a paz do casal, havia a cerimônia de soltar ali, onde fazia apagar, inclusive, o nome divino na água, para tirar a dúvida entre um casal ali que estava em disputa, se houve ou não houve a traição de uma das partes. Então, essa é a reflexão. Vale todo o sacrifício para manter a paz no lar e para que os pais juntos possam criar seus filhos e dar o devido encaminhamento aos filhos, né? Homens, como diz o Talmud, que diz que meus filhos sejam realmente homens. Que meus filhos sejam realmente filhos homens. E por que a redundância filhos homens? Porque filhos que perdem a companhia e a referência dos seus pais podem desenvolver, inclusive do seu pai, pode desenvolver um atributo feminino e ficar com uma sensibilidade exacerbada e acabar não sendo um bom marido e um bom pai no futuro. Então, a família deve ser
deve ter de nossa parte uma concentração especial para que possamos ter um bom resultado futuro. Quando você fala filhos de homens, também é um sentido de responsabilidade, né? Porque o homem, ele tem responsabilidade. Claro, né? Sem dúvida. Agora, depois de tudo isso que você falou, Moshe, ainda assim a Torá permite que as pessoas se divorciem, né? Claro, é importante você falar isso. Claro. Né? Não é proibido verdade, o divórcio. Inclusive, ele é previsto e existe a forma sinagogal, a forma rabínica de promover isso, né? Como diz, eu acho que as pessoas devem, como diz, prezar, né, por viverem juntos eternamente, mas viverem e não guerrearem exatamente. eternamente. Aí voltamos nos votos, né? Aí você volta nos votos. Aí voltamos nos votos, que aí quando não houve o cumprimento das cláusulas ali da Ketubá, a mulher tem o direito da Get, que é... Exatamente. Baruch Hashem pela colocação do Timão por essas. É um direito. Veja, o divórcio é um direito, né? Da mulher. E é uma obrigação do homem, caso as promessas não sejam cumpridas. Sabe por quê, Moshe? Porque aí nós entramos num contexto, daí nós vamos ficar aqui mais 3 horas, seria maravilhoso. Mas eles precisam começar o Kabbalat Shabbat. Mas assim, aí é um contexto de sociedade. A forma com que nós, que estamos na diáspora, somos educados, né? Os nossos filhos, nós já temos a oportunidade de dar uma educação diferente. Mas vamos colocar o Beneno, sim, que é esse que está assistindo aí. Né? Esses judeus emergentes que estão assistindo e participando aqui com a gente. A realidade da educação, o processo de formação familiar, ele não foi judaico. Não. Né? Ele foi aos trancos e barrancos. Eu lembro que na época de minha mãe, não faz muito tempo, tinha-se o costume do homem roubar a mulher. Ou seja, não havia um casamento, não havia uma celebração. Havia o roubo. Eu não sei se no Nordeste há esse costume, mas acredito que sim. O casal começava a se olhar e se interessar. Ao invés daquele casal chegar aos pais e falar, vamos nos casar e não sei. Não. O casal tramava, né, um dia uma fuga. E a moça fugia com o rapaz para casa ou da família do rapaz ou da família, ou para algum lugar que ele fosse. Uma vez uma pessoa que não é da religião, ela contou, olha, nem é religiosa, veja bem, nem é religiosa. Ele contando, pois quando eu me casei, nós cozinhávamos numa latinha de graxa de engraxar. Sabe aquelas latinhas que vai a graxa de... O nosso fogãozinho era aquele. Ele fazia um fogão e ele só tinha uma panelinha, que era para cozinhar ou arroz ou alguma coisa, e desempregados, né? Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque nós fugimos. Nós fugimos. Eu tinha meus 16, ela tinha os 15, alguma coisa assim, eram novos, né? E nós tramamos a nossa fuga. Aí eu falei, mas os pais, por acaso, proibiam o relacionamento? Não proibiam, mas nós não tínhamos nenhum juízo. Nós fugimos sem nenhuma necessidade. Então, a formação familiar, o contexto de formação familiar aqui onde nós estamos, ele é um contexto diferente que ele entra em xeque, né? Ele bate de frente com a educação judaica, né? Porque a filha do judaísmo, o filho da Torá, eles já vão ser educados para construir. E a sociedade ocidental, ela não é educada para construir. Ela é educada apenas para aproveitar enquanto aquilo for bom. A partir do momento que aquilo deixa de ser bom, então aquilo é descartado. É uma vida descartável. É muito do improviso, né? Tem o morar junto. Em Israel não existe no Israel judaico, religioso, não existe o morar junto. Existe o casamento. E aqui no Brasil, hoje o casamento, esse morar junto se tornou união estável, mas é o casamento. Mas vocês são casados? Não, nós moramos juntos. Mas eles moram juntos, eles têm filho, construíram uma casa, construíram uma família. Mas vocês são casados? Não, nós moramos juntos. Olha que superficialidade, né? É isso aí. Então, a família, né? O emergente, o judeu emergente, que vai se conscientizando das suas origens, dos seus costumes, do lugar de onde veio, por onde passou. Também é uma fase de que
as crenças daquele que já usa kippah, que já usa talit, que já fez circuncisão, que já estuda Talmud, que já estuda Torá, ele também possa substituir as crenças. Né? As crenças cristãs, elas estão na mente de muitas pessoas que são sábios. Ô, Shemuel, você é o religioso. Que você conhece Torá, que conhece as tradições, os costumes, mas tem crenças cristãs. As famílias estão vivendo isso, Moshe, assim, ó. O homem ou a mulher, mas vamos usar um exemplo de uma mulher que resolveu voltar às suas raízes. Então ela acaba abrindo mão, né, do seu cristianismo, da sua religião anterior. Mas o marido não. O marido, eu sou um cristão e vou morrer cristão. Crise. Crise no relacionamento. Nós atendemos inúmeros casos de casais que já chegam com o casamento acabado. Tá, mas por que tá acabando? São as diferenças religiosas. E aí nós voltamos aqui, mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos aqui, nós voltamos aqui. Por que Israel estava sendo morto? Por que Israel estava caindo aqui? Diferenças religiosas, culturais, sendo colocadas em xeque. Não há matrimônio, não há relacionamento que suporte as diferenças culturais, religiosas, sociais. Não há relacionamento que suporte. As pessoas é que precisam ser transformadas. Mas aquele relacionamento, ele de alguma forma acaba estando fadado ao fracasso. Assim como os judeus aqui, os israelitas, que se envolveram com as filhas de Midian, foi desastrosa essa ação, né? Ela matou muitas pessoas. Nos dias de hoje, as diferenças religiosas também continuam matando. Também continuam destruindo. Então há de se ter muita sabedoria. Principalmente, é muito complicado, tá? Mas agora, como que vocês resolvem o meu caso? Gente, nós não resolvemos o caso de ninguém. Né? É muito difícil, enquanto um contexto sinagogal, comunitário, até pessoal fala, eu vou resolver o teu problema do teu casamento, vou te dar esse conselho. É muito difícil. Mas o que nós podemos resolver é ensinar as pessoas que ainda não estão vivendo esse momento para que, pé no freio. Eu ainda sou jovem, eu sou uma moça jovem, não namoro, estou terminando meus estudos, para onde eu vou? Aí é o momento da comunidade, com toda a sua força, fazer de tudo para que ela se case com alguém como ela. Sim, contudo, com vossa licença, eu faria a seguinte observação. Quando nós entramos numa loja de perfume, eu já falei isso algumas vezes, nós entramos na loja e nós saímos com aquele perfume na nossa roupa, no nosso corpo. E sempre são perfumes muito agradáveis, e interessante é que são perfumes que agradam a grande maioria das pessoas. Eu não tenho lembrança de ver uma pessoa reclamar do cheiro que tinha em uma loja de perfume, embora cada pessoa escolha o seu perfume. Então dizem os sábios na Mishnah assim, que assim como você entra numa loja de perfume e sai perfumado, né? Assim também é impossível você entrar numa casa que foi cumprida a seguinte Mishnah, seja a tua casa como um local de reunião para os sábios, e empoeira-te com o pó que sai dos pés dele, e bebe com avidez as palavras saídas das bocas deles. Então, uma casa que cumpre esse critério de fazer mesas como nós estamos aqui, em um estudo, né, cujo objetivo é alcançar você que está em casa. Mas se você faz da sua casa um local de estudo de Torá, esse perfume, esse aroma da Torá, essa luz espiritual, ela vai abranger a tua casa e ela vai fazer com que essa discórdia que muitas vezes surge, ela vai se dissipar. E eu quero dizer para você que nos ouve em casa também o seguinte, você esposa, incentive o seu marido a estudar a Torá, porque à medida que ele estuda a Torá e a Torá entra na mente dele, aquele comportamento que de repente te desagrada, ele vai saindo. Afasta, né? Afasta. Então esse é o convite, tá? Eu e nós estamos à disposição para o estudo de Torá. Então, aquele que vai estudar a Torá, com certeza vai experimentar uma Shalom Bait sem precedente. Ô Moshe, uma coisa prática que tem sido dificuldade. Às vezes a pessoa vem do meio cristão, só pra gente encerrar, ele descobriu o mundo agora. O mundo de liberdade. Porque o judaísmo é liberdade.
O judaísmo é liberdade. O cristianismo é restrição. É pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, tudo é pecado. Cuidado, olha, o pastor está vendo, Jesus está vendo, cuidado, não faça, tem alguém te vigiando. Então, é um mundo de restrição. Quando ele passa a se entender como judeu, ele descobre um mundo de liberdades. Porque não tem um rabino a cada esquina olhando e criticando. Tem a Torá, tem os 613 mandamentos, mas esse peso que é colocado nas suas costas não existe. Aí é o seguinte... E alguns, permite a ressalva, né? Alguns acabam por se perder quando ele descobre que o judaísmo é uma liberdade. Não, e eu ia falar disso. Muitos casamentos estão tendo problemas porque o marido se entrega à bebida. Lá no cristianismo é proibido beber. É pecado. É proibido, é pecado. No judaísmo, não. E aí esse cara, ele começa a enlouquecer, ele começa tomando uma cerveja, ai que delícia, e toma hoje, toma amanhã, e de repente ele virou um alcoólatra. Da festa. Ele virou um alcoólatra, ele dá vexame na sinagoga, ele agride a mulher, ele fica agressivo. Judeu, fez Brit Milá, ele cumpre com todos os mandamentos, mas por essa sensação de liberdade que ele tem, mas que ele não sabe usar, ele acaba... Esse é um exemplo prático do que acontece quando há esse desequilíbrio, né? Eu encontrei o judaísmo, eu tenho essa liberdade. Outros homens começam com a história de que podem ter várias mulheres. Não, o judaísmo não proíbe. Eu posso ter outras mulheres. Eu posso ir na boate, eu posso me envolver, não é pecado. Shimon, você é tá pecado eu me envolver com uma judia, mas... Então as pessoas acham que descobrem o Brasil, descobrem o mundo, descobrem uma grande novidade e a partir daí destroem o que ele levou tanto tempo para construir. É um exemplo, apenas um exemplo prático do que acontece dentro do nosso contexto, né? A pessoa saiu de um meio religioso onde tudo era pecado e agora ele se afunda no pecado. Porque não sabe lidar com a liberdade. Porque não sabe lidar com a liberdade. Não sabe lidar com a liberdade. Então, eu disse assim, você está me provocando, é porque os assuntos são maravilhosos, surgem e pedem comentários também, né? A gente comente, mais 5 minutos eles esperam ali. Sim, pronto, vamos lá. Então a gente vai ver o seguinte, que aqui na Paraxá fala assim, né, que existe a questão das águas de Nidá, que através das águas de Nidá haveria ali a purificação. E um detalhe importante é o seguinte, o pecado, a palavra pecado, muitas águas pessoas... de purificação, águas de Nidá. Seria a água do mikve? Não, seria a água do mikve. A mikve é onde é feita a purificação ali. Então aquela água é a água de Nidá, ali é a água viva. A água que é feita a purificação da Nidá. Seria essa ideia que eu queria passar. Perfeito. Então, assim, só que no que a Paraxá está falando aqui, na imersão, na purificação de determinados utensílios que podem ir ao fogo, e diz assim, você vai levar esse utensílio e purificar ao fogo, mas ele vai ser purificado, finalmente purificado após passar por Mei Nidá, que são águas de Nidá, águas de purificação. E dá o pôr do sol, escurecer. Exatamente. Então existe um mikve também, que é onde é feita a tevilá, que é a imersão de utensílios, tá? Então é isso aí. Então, mas onde é que eu queria chegar? Se a gente falar o que é o pecado no hebraico, a gente vai falar a palavra hete. E se a gente falar o que é a purificação, por exemplo, vai ser it hate, que é... Parece a mesma palavra, né? A palavra, ela é conectada. E aí eu queria fazer uma junção disso com o seguinte, você tem a serpente, você tem a picada da serpente, o veneno, e você tem um antídoto retirado do próprio veneno da serpente. Da serpente. Assim também, através da própria palavra pecado, quando fala it-hate, é igual a você falar hit-palel, eu faço minha reza. Hit-palel. Então, existe a palavra palel e existe it. Então, essa ligação é eu. Quando eu falo hit, eu rezo. Quando eu falo it-hate, é eu analiso o meu pecado e faço uma techuvá e me purifico daquele pecado. Entendeu? Então, é necessária essa autorreflexão, essa imersão. Quer dizer, então, veja que podemos ir longe, né? Nós temos que
Temos que ter yeshiva, Moshe, aí você falar 24 horas lá. Na yeshiva, eu acredito que tem. Vamos falar Bezrat Hashem, né? Com a ajuda do Eterno. Ah, que coisa. Shemuel, então nós vemos os Binenos, sim, e é o nosso contexto, né? Não tem como negar esse contexto. Claro, sem dúvida. É o que nós vivemos hoje, é a nossa missão. É o nosso tikkun. Sim, o nosso conceito. É o que está aí. E as situações são situações, assim, que em Israel, de repente, não são vividas. Não existem. Não existe essa situação de você ter um casamento misto, por exemplo, né? E esse casamento misto, ele passa a se dissolver porque houve uma mudança religiosa. Né? No contexto judaico, de lar judaico, bairro judaico, cidade judaica, é raro. Mas aqui, isso é normal. Todos os dias está acontecendo. E aí eu vejo homens que se dizem ortodoxos, já querem se livrar do casamento, se livrar da mulher, coloca a religião no meio. Ah, ela não é uma judia, eu estou procurando uma judia. Mas você vai ver o comportamento dele, ele é uma pessoa tóxica, ele nem religioso, assim, direito ele é. Ele quer legitimar uma. Mas ele quer legitimar o seu divórcio. Exato. Eu quero trocar essa mulher já tá velha, eu não quero mais ela. O rabino vai assinar embaixo do meu. Tem essa situação. Tem a situação da mulher que não aguenta mais aquele homem e a religião é um refúgio. Ele é um bruto, ele é um cavalo, ele maltrata ela, ele bate nela. É o momento em que ela vai buscar uma mudança. Ou ela vai trocar de marido ou ela vai trocar de religião. Ou às vezes os dois. São todas essas situações práticas que nós vivemos no dia a dia, né? E agora? O que faremos, né? O que faremos? Cada caso é um caso, cada caso vai ser analisado. Mas quando há uma mudança radical no comportamento, é muito fácil você identificar se ela é para o bem ou se ela é para o mal, ou se ela é mal intencionada. E principalmente no que se refere aos relacionamentos. Shimon, você falou sobre a questão da bebida e o mau uso da bebida lá atrás. Eu me lembrei de uma coisa importante. Isso está se tornando bem comum, Moshe, o mau uso da bebida. Tá? Tem casamentos aí que estão de arrasto, a mulher está ali chorando, triste, porque ela não sabe mais o que faz com aquele pinguço. Sim. Pinguço judeu, hein? Sim. Pinguço judeu. E só uma ressalva muito importante para você que nos ouve é o seguinte, que a Torá ela não proíbe a bebida, mas ela proíbe a embriaguez. Então essa pessoa que ela vem de um outro rito religioso, de uma outra religião, e ela vem para o judaísmo, ela não sabe lidar com essa liberdade. Nunca comeu doce. E ela agora vai e entra no excesso da utilização disso, né, e não faz Lechem Shamayim, não faz ali o ato de beber como algo para elevar uma coisa física. Quando eu tomo uma bebida ali, eu faço uma bênção sobre uma bebida, uma bênção, e falo o nome divino nessa bebida, eu vou beber essa bebida com o intuito de me relaxar a parte física e me conectar na parte mental, abrir a minha mente, me tranquilizar das preocupações do meu trabalho que estão no meu dia a dia e para eu focar aqui. É como se fosse uma forma, inclusive, de contribuir para o estudo. O contexto da bebida é diferente, né? Por que o judeu bebe? Ele bebe para elevar a alma e se conectar de uma forma mais fácil com o que é sagrado. Por que o brasileiro bebe? Ele bebe para fazer fusar, cara. A ideia ele bebe para arrebentar com Agora, tudo. as comunidades, né, que vão se constituindo, porque são crises de transição. De identidade, né? E crise de identidade. Sim. Então, as comunidades, qual que é a utilidade da sinagoga emergente? É de nortear e de orientar esse retorno. Então, as comunidades, ela não é só religiosidade, ela não é só um reencontro cultural, ela é uma reintegração de identidade, que a pessoa está retomando isso, né? E é o momento também que ela reencontra com as suas origens. Agora, sem excesso, sem extravagâncias, né? A pessoa ela tem que ser colocada dentro das suas condições, dentro da realidade, naquele ambiente em que a coletividade estão fazendo o tikkun, que é o que foi dito aqui mais cedo. O tikkun é isso, é todo um conserto, não é destruir aquilo que foi feito. Então, se nós construímos um bezerro de ouro lá atrás, nós vamos construir o Mishkan, esse é o conserto. Exatamente, Samuel. Muito bem Então, colocado. esse conserto precisa ser feito. Quando você não tem uma orientação, o voltar para o judaísmo é tudo, não é tudo. Você precisa ter uma orientação
Você não pode se pautar por diferentes interpretações que você vai assumir as conveniências e vai destruir o que você é e construiu. O Shalom Bait está acima, inclusive, desse retorno. Não tem tribunal rabínico que se comprometa a fazer uma conversão aonde o cônjuge não faz. Né? Então, a prioridade é o Shalom Bait. Então, se o teu cônjuge ele está lá a outro tempo do momento que você está retornando, você precisa esperá-lo, né? E você precisa ficar de fora do processo até o tempo em que ele esteja pronto para isso. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer aconselhamento a vários casais. E num desses aconselhamentos, eu lembro que a pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu não aguento mais. Eu estou há muitos anos seguindo o judaísmo e a minha mulher segue uma outra religião lá, né? E tem lá um conhecimento do sábado e tal, mas eu não aguento mais. Não aguento mais assim, ela não pensar como eu. Exatamente. E o ambiente, né? Assim, filhos no meio, né? E a pessoa tentando criar, mostrando o judaísmo, e a outra pessoa levando para outra religião. Natal, né? Então, quando ele me falou isso, eu falei assim: que idade você tem? A pessoa falou: X anos. Aí eu falei assim: tá bom. E o Eterno te esperou quantos anos? Ele falou: eu acho que toda a minha idade, né? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho 40 anos, se eu tenho 40 anos, então o Eterno me esperou 40 anos para conhecer ele, para eu enxergar ele como meu Deus. Eu falei: então, cara, você vai ter que esperar a tua esposa o tempo 40 dela. anos é o tempo. Você vai ter que esperar o tempo dela. E orar ao Eterno, porque só o Eterno pode mudar essa realidade. Mas viver em pé de guerra com ela, isso não vai ajudar. Isso não vai ajudar. Então você que nos ouve, o Eterno, os sábios dizem assim que quem não recebeu algo é porque não orou bastante. E quando o Eterno disse lá, nós vamos pegar para Shavait Hanan, quando o Eterno disse lá, Rav Lachem, basta para Moshe. Se Moshe orasse mais uma vez, ele seria atendido no pedido dele. Por isso o Eterno disse: para, Moshe, para ligeiro aí, porque senão eu vou ter que atender você e há um propósito maior de eu não te atender nesse momento. Então, você, esposa, que tem uma situação de diferença religiosa no seu lar, com filho também, ou coisa parecida, ora ao Eterno, clama ao Eterno e aguarda e entenda que esse cenário é uma vontade do Eterno para aquele momento. Vai passar. Agora, você está vivendo um relacionamento tóxico, não é a religião que vai resolver o teu problema. Né? É um especialista, é um psicólogo. O meu marido me bate, a minha mulher, ela me desrespeita. Aí não é a religião que vai resolver. Esse relacionamento já acabou. De repente, a religião pode te ajudar a fazer um conserto, mas que ela vai chancelar. Você está chegando agora e o rabino vai chancelar teu divórcio? Não. Inclusive, a mulher que sofre agressões, ela tem o direito a guete. Mas a mulher judia. Não a mulher que não tem essa religiosidade. E o homem tem o dever. Se ele não consegue cumprir os papéis, dentre eles de respeitar a mulher, ele tem o dever de dar o divórcio para a mulher. Um direito. São resoluções, mas que a cultura, a religiosidade já pré-definiu, já está resolvido. Mas quando você traz algo de fora para ser resolvido dentro, muitas vezes você não está disposto a tomar o remédio. O remédio é amargo. É verdade. Inclusive a questão do se vincular a uma comunidade, fazer parte de um minyan. Eu queria dizer para você também que nos ouve, esposa especialmente, que mesmo quando o homem ele está ali precisando se evoluir em algum nível de conhecimento e tal, e ele não está fazendo isso aos seus olhos como você gostaria, quando há ali a reunião do minyan e quando todos oram juntos, aquele que tem o maior mérito cobre aquele que, digamos, está precisando evoluir mais. Então, reunir-se com os homens para rezar na sinagoga pode fazer toda a diferença na vida do teu esposo. A mulher tem esse poder sobre o homem de incentivar. Essa grandeza. Né? Eu vejo muitas mulheres bravas porque o homem não gosta de estudar, Samuel. Mas bravas, meu marido não estuda! Mas eu faço as ralotes, eu acendo as velas. E ele não valoriza. Ele não valoriza minha ralar. Né? Não toca chofar. Maridos, façam por onde. Valorize a ralar da sua esposa. Mas e a esposa também? Vá com calma com o seu marido. Porque a vida toda ele viveu sem esse contexto, sem essa necessidade. Ele usa o talite de ponta cabeça, não sabe apitar o chofar. Não sabe, ele não apita o chofar, ele não sabe fazer o shemá sozinho. Ai! Mas
há uma forma, com carinho, com amor de você incentivar isso. Mas é aos poucos. E de repente o seu marido nunca se torne o melhor razão da sinagoga. De repente ele seja aquele que completa o minyan para reza. Exatamente. E já é um papel muito importante. Muito importante. Um concerto. Ele já está fazendo parte do conselho. De repente ele não se torne o rabino ou o homem mais sábio da comunidade. Mas ele é aquele que vai permitir que o minyan retire a Torá da arca sagrada. Então, cada um tem o seu papel em diferentes níveis. Gente, nós precisamos ir embora. Já estão aqui nos xingando, né? Então, um abraço a você, obrigado pela audiência. O Shabat já chegou, né? O Shabat está aí na sua porta. Receba com a Sinagoga no Sim Brasil através do Kabbalat Shabbat, que vai começar exatamente agora. Um abraço a você, acompanhe. Provavelmente Moshe vai estar ali, né, Moshe? Aguardamos você para cantar conosco, para rezar conosco. Veshamru, Vene Israel, né? Então, vamos juntos lá fazer o Shabat. Bezrat Hashem, te aguardamos. Um forte abraço a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.